Henry, pode vir, por favor. Come bless these folk. Venha abençoar o povo. Uma família maravilhosa, e nós honramos esta família. Thank you, Pastor Donnie. Good morning, everybody. Muito obrigado, pastor. Bom dia a todos. Um pouco assim emocionante estar aqui com vocês nesse dia. Estou tendo problemas para encontrar palavras certas. Eu me sinto como Forrest Gump, dizendo como que eu cheguei aqui. Mas a nossa família, meus pais, disseram para mim, pediram para que transmitisse ao irmão Swaggart e transmitir o amor que nós temos por ele. E para ter um pouco do contexto de como a família Swaggart tem plantado no país, no Equador. E quando eu estava sentado ali, Dr. Goren atrás de mim disse: a gente queria tanto Brigor Gorlat aqui hoje. Mas ele disse: você vai fazer mesmo. Você aceita você mesmo, diz ele. Lembrei-me de uma história no livro do meu bisavô. O pastor Don estava dizendo que se chamava Cemitério dos Homens Brancos. E quando ele chegou lá, ele pegou uma doença terminal, ele iria morrer. Ele foi sentar debaixo de uma árvore para morrer. Pronto, encerrou. E vou sentar debaixo dessa árvore e vou esperar a morte. Mas o Senhor tinha outros planos para ele. Enquanto vocês sabem que o resultado do Senhor é o final. Ele sabe todas as coisas. Ele não coloca um ponto. Alguém pode colocar um ponto, mas Deus coloca uma vírgula. E o livro de Salmos veio na sua mente e disse: você não irá morrer, você irá ver a sua descendência. E é um sentimento maravilhoso estar aqui, o legado da família Gorlat e a apreciação que a família Swaggart tem para o meu bisavô. E é muito bom para estar aqui hoje. Eu quero que você assista esse vídeo para que você possa saber o que está acontecendo e como a família Swaggart tem investido em nosso ministério. Depois de ter servido 4 anos no ministério, Johnny Rose, Johnny James, os 3 filhos foram para uma cidade na América do Sul, em Equador. E inicialmente eles foram plantar uma igreja, começaram uma escola. Quando chegaram lá, eles aceitaram um grupo de 50 pessoas para pastorear. Imediatamente começaram a trabalhar numa visão e olhar para o Oriente e ver uma terra estratégica para alcançar a cidade. O evangelista Jimmy Swaggart provou a sua palavra em 1986, $750 mil para comprar esta terra estratégica. Ele nos deu e começamos a ver a construção e o restante da história, desde quando se aposentaram em 1992, servindo no mesmo país, 80 anos, na mesma igreja, na mesma cidade. Mais de 500 mil vieram para Cristo e 11 mil estudantes se formaram na escola. E hoje, uma igreja forte, uma escola brilha naquele lugar, no meio do Pacífico, no Equador. Até que Jesus volte, a igreja local ainda está pregando o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Para Jesus Cristo, toda a glória para sempre, agora e para sempre. Aleluia. Lindo mesmo, muito lindo. Equador está em uma época de muita escuridão por causa de uma série de lideranças, decisões das lideranças,
Os quartéis de drogas têm mostrado a violência na cidade, na nação. E nesses últimos 3 anos todos tem sido 700 mil homicídios. É muito quando você pensa em uma escala nacional. São muitas pessoas. Muitas estão nas cidades. Muitas acontecem em nossa cidade. E uma das coisas que o pastor Donnie me disse quando eu estava lá em outubro, sobre 35 anos atrás, a visita que eles fizeram, quando ele disse que ele foi para o avião, ele lembrou do meu pai dizendo: eu sinto que algo bom irá acontecer, um bom investimento nessa cidade hoje pela manhã. Hoje vai ter 3 cultos, 8.000 pessoas buscando ao Senhor, ouvindo o Evangelho sendo pregado, discípulos sendo feitos, preparados, e a luz de Jesus Cristo brilhando em nossa cidade. Amém? A igreja local é a esperança do mundo. Não existe nenhum plano B. Nós somos isto, nós somos igreja. Tanto aqui como no Equador, há uma igreja que está brilhando muito lá. Nós tivemos uma eleição nacional 2 semanas atrás. E como a América sabe, as eleições importam, amém? A eleição importa. E 2 semanas atrás, a nação escolheu uma pessoa, decidiu tomar conta e avançar contra os poderes das trevas. E como o pastor Gabriel disse, este é apenas o começo. Nós temos um grande caminho a caminhar. Então, quando eu penso em Equador, Uri, pedimos a sua oração. Paulo disse que nós não lutamos contra a carne ou o sangue, lutamos contra principados e potestades dos lugares celestiais. É isso que nós estamos crendo que Deus irá fazer. Meu pai disse muitos anos atrás, uma vez, quando ele estava conversando com o irmão Swaggart, ele disse: eu gostaria de ver uma igreja grande em todas as grandes cidades do mundo. As cruzadas estavam salvando os perdidos. Este é o alvo, para povoar o céu, amém? Mas as cidades são estratégias para as nações. Para onde está indo as cidades? Está indo o país para o bem ou para o mal. Paulo era estratégico em alcançar as cidades. E hoje tem uma grande força na terra de Equador, onde Cristo está sendo honrado. E eu creio que Deus ama esta nação. Eu creio que esta nação é única. Só existe uma única nação moderna que está em aliança com Deus. Se você ler a história, eles tentam negar, revisar, mas esta nação foi encontrada em aliança. Deus ama essa nação, mas Deus também ama as nações do mundo. A Bíblia diz que nós, um dia, estaremos ao redor do trono do Cordeiro de Deus e vamos ter pessoas de todas as tribos, todas as cores, todas as nacionalidades, todas as línguas. E eles irão cantar glória ao Cordeiro, santo é o Cordeiro, santo é o Cordeiro. Ele é o Rei, e a Ele seja a glória para todos sempre. E será um momento incrível. Eu creio assistir a Copa do Mundo do futebol, porque tem todas as nacionalidades ali. Isso é apenas um exemplo de como será, e teremos a todas as nacionalidades no céu. Somente Ele morreu para a humanidade. A missão está alcançando o mundo com a mensagem da cruz. E Paulo diz: todos que clamam o nome do Senhor serão salvos. Que coisa boa, que declaração inclusiva e exclusiva da parte de Deus. Não há só um homem pelo qual o homem ser salvo. Não há só 2, não são 3. Só existe um nome
mediador entre Cristo, entre o homem e Deus, que é Cristo Jesus. Mas é para qualquer pessoa que clama o nome, chama o nome do Senhor. E Paulo faz 3 perguntas. Ele pergunta: como irão crer se eles nunca ouviram? É uma pergunta muito boa. Como irão clamar, chamar, pregar, crer em quem eles não têm ouvido? Não precisa ser cientista para entender isso. Alguém precisa dizer que existe um Cristo no céu, Deus que ama, alguém que foi para a cruz por você. Como eles irão ouvir isto se não tiver? Como eles irão crer se não tiver quem envie, pregando a palavra, proclamando? Sim, exemplos são importantes, a mensagem é importante. Há algo sobre a própria proclamação de Jesus Cristo, dizendo que Ele é o único caminho, verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Como eles irão pregar se não forem enviados? A missão é sobre ir, fazer atividades. E atividade de Deus. Eu li algumas semanas atrás, eu li sobre um dos prisioneiros do Gaza. E o que o ajudou a permanecer foi uma declaração que um prisioneiro disse para ele, que ele estava preso por tantos anos. E essa foi a declaração: para o homem, aquele que tem um direito para viver pode aguentar qualquer coisa. Aquele que tem o direito pode aguentar qualquer coisa. Então, quando você está passando por alguma coisa, você tem que ser lembrado por que nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Para quem e para quem estamos fazendo. Jesus é o Redentor. Ele trabalhando nas nações do mundo. Nós somos a sua obra de arte. A sua arte. Nós somos poema. Em hebraico, nós somos o poema de Deus para a sua glória. Digo para seu vizinho: você é um poema para a glória de Deus. Nós somos a sua obra de arte, criada para o trabalho de Deus, para o trabalho de Deus que tem preparado para nós. Por isso que fazemos o que fazemos. Eu quero compartilhar e voltar para os Estados Unidos, visitando os Estados Unidos, vendo o que Deus está fazendo. E eu me pergunto, por que estamos fazendo tudo o que estamos fazendo? Como o pastor Gabriel disse, a vida pode ser difícil. A vida pode te derrubar. Mas há uma razão que traz significância para o nosso sofrimento, porque não é apenas algo que você está sofrendo e por acaso. Mas eu quero compartilhar nesta manhã, e semana passada foi Páscoa. Quantos tiveram uma ótima Páscoa? Amém? Jesus veio para o planeta 30 anos. 30 anos ele viveu aqui, viveu conosco, e ele começou o ministério do seu Pai. Ele curou o enfermo, libertou os presos. O seu último trabalho foi no seu 3 anos e meio. Você vê na semana da Páscoa, ele sangrou, ele foi crucificado e ele morreu. Ele não foi para não passou por nenhuma convulsão e morreu, não, e expirou, não. O livro de Lucas diz que ele morreu.
colocaram no túmulo de José. José de Arimateia, o Espírito de Deus que estava sobre as águas no planeta da terra, o mesmo sopro de Deus que estava em Gênesis, estava movendo sobre a escuridão, sobre as águas, o mesmo Espírito de Deus que conhece a sua escuridão, o seu vazio, conhece os seus problemas, o mesmo sopro de Deus que te conhece, que move sobre você, estava movendo sobre o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que o Espírito o ressuscitou dos mortos. Aleluia. Ele tirou as roupas, as vestes da morte. E a canção diz que ele saiu do túmulo. E ele saiu do túmulo. E lembre que os 12 discípulos, eles tinham fugido. Não só Pedro e Judas, não, que o traiu. A Bíblia diz que todos eles foram embora. Todos fugiram. E sendo grandes homens de Deus como eram, estavam escondidos com suas portas fechadas. E uma das primeiras visitas que Deus vem, que Jesus vem, quantos de nós estamos esperando o corpo glorificado? Jesus estava com o corpo glorificado. E é interessante. Se tiver carros que voam, será interessante. Mas a Bíblia diz que nós iremos ter um corpo glorificado. E Jesus mostrou isso. A Bíblia diz que Ele foi o primeiro. Ele nos mostrou como será o corpo glorificado. Ele comeu peixe. Peixe vai ter no céu, com certeza. Mas a Bíblia diz que João capítulo 20, chegado à tarde daquele dia, primeiro da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, cerraram as portas, tinham se juntado ali. Jesus chegou no meio deles e disse: paz seja convosco. O Cristo glorificado passou pela parede. O Deus ressuscitado se apresentou na presença dele e disse: paz seja convosco. Paz seja convosco. E quando ele disse isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. O Cristo ressuscitado apareceu para eles e lembrou a eles o poder da cruz. Foi a cruz que eu recebi, todas essas marcas. Há poder na cruz, mas eu triunfei sobre a cruz. Paz seja convosco. Eles viram as suas mãos, o seu lado, e paz seja convosco. Aí ele faz essa declaração. Quando você lê, não parece, mas ele diz-lhes outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Da mesma maneira que o Pai me enviou, também eu vos envio. Eu não sei se você já passou por um momento em sua vida, talvez com um avô, um parente, né? A última vez que estive com ele, eu devia ter ouvido mais. Eu não sabia a profundidade do que ele estava dizendo. Aqui é um dos momentos com os discípulos que ele estava dizendo: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aí disseram: tá bom, que bom. E eu acho que eles não estavam registrando, caindo na real do que isto significava. Alguns eram mais rápidos que outros. Espera aí, mas a gente acabou de ver ele sendo crucificado terrivelmente pelos romanos, e agora está dizendo da mesma forma que o Pai me enviou, ele vai nos enviar também. Capaz, será que é para dizer amém a isso? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: da mesma forma, da mesma maneira que o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Em um nível
que o Pai envia o seu Filho como missionário ao mundo quebrado. Ele envia para aprender uma nova cultura, para viver no meio deles, aprender as suas maneiras, para que ele possa apontá-los ao Pai, a Cristo. Jesus se acorda um dia, se levanta, Lucas capítulo 4, o Espírito Santo está sobre mim para pregar as boas novas, curar os enfermos, os coxos, para pregar as boas novas aos pobres, financeiros, pobres de espírito, para declarar o ano aceitável a eles, uma liberdade. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E disse-lhes, eu recebei o Espírito Santo. Ele disse, Pai, se há um plano B, tudo bem comigo. E o Pai diz, não, meu filho, você vai ter que morrer. Se há uma outra maneira, passa de mim esse cálice. E Deus não diz nada. Então, Pai, às vezes, te responde em silêncio. Ainda é uma resposta. E Jesus não se levanta e diz, tá bom, eu não ouvi uma resposta, então acho que tá bom para mim. O silêncio do Pai foi a sua resposta. E Jesus disse, não é a minha vontade, mas a tua vontade, seja feita a tua vontade. E quando ele suou gotas de sangue, ele dá a sua vida para a humanidade, o perfeito sacrifício, o perfeito cordeiro. O Pai me enviou e ele também enviou a vós. Mas há um outro nível a este envio, porque se você é um discípulo, se você é um seguidor de Jesus, as suas palavras são ordens. Nós não temos que escolher, não é o Burger King, ou a sua maneira, ou a única maneira, não, você não tem que escolher o que será, ou a vontade de Deus para a sua vida. Você diz, eu sou teu Senhor, e Ele é o teu Senhor. Mas há um outro nível para este envio, e é isso que eu quero focar nesse momento. Há um relacionamento entre o Pai e o Filho, que Ele queria que cada um que eu seguisse esse modelo. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele enviou como filho. Nós sabemos disso. Nós cantamos durante o Natal. Nós cantamos Isaías 9. Um filho foi nos dado, o menino nos nasceu. Ele poderia ter enviado Gabriel, o anjo Gabriel, não o pastor Gabriel, mas ele poderia o anjo Gabriel, o anjo Miguel, mas não, ele envia o seu único filho, seu único filho. Isto é um amor que nos deixa perplexo. Você daria o seu filho, a sua filha por mim? Eu duvido. Eu daria o meu filho por você? Eu duvido. Mas Deus nos ama tanto que Ele entregou o seu próprio filho por nós. Em 1 João diz, para mostrar o amor que o Pai tem pelos seus filhos. Isso toca na sua mente, não é mesmo? De uma maneira toda especial, extraordinária. Ele te ama. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho. Aleluia. Ele enviou o seu próprio Filho para que o homem se torne filhos e filhas de Deus. A razão que seu Pai enviou seu Filho para ser ser humano, para que os seres humanos se tornassem os filhos e filhas de Deus Todo-Poderoso. A Bíblia nos diz, em Hebreus 2:10, ele sofreu para que ele possa trazer filhas e filhos para a glória e para si mesmo. Ele não disse fazer convertidos, trazer filhos e filhas para a glória.
Eu quero que eles saibam que eles têm um Pai celestial. Eu quero que eles saibam que eu os criei para ter um relacionamento com Deus, com Ele. Eu sou bom, eu sou Pai perfeito. Eu quero que eles me conheçam como Papai. Não só o Deus Todo-Poderoso, mas como Pai. Eu sofri para que você traga filhos e filhas para a glória. Esta é a razão da cruz. João 1:9 diz assim: aquele que recebeu o Filho, aquele que creu em seu nome. Alguém recebeu o Filho? Aquele que crê em seu nome, Ele tem dado a eles a versão que você tiver. Em umas versões diz que Ele deu poder, outra versão diz que Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus e filhas de Deus. Isso é incrível. Agora estamos na terra da América, não é mesmo? Aqui a terra dos direitos, impostos. Se você olhar para mim, eu vou te levar para a justiça, porque todos aqui têm direitos e direitos, tem tantos direitos. Que é incrível que quando eu volto para a América, eu fico admirado como os americanos atravessam as ruas. Porque quando você está em outro país, as linhas não significam nada. Você faz assim e você espera que você pode ir, esperar a oportunidade, você pode correr, ou você pula para o outro lado com medo de ser atropelado. Nos outros países, ninguém respeita as leis de trânsito. Ninguém anda pela calçada. Aqui não. Aqui você caminha e aí você diz: você não me toque, senão te levo para a justiça. Aqui é assim. Todos têm direitos. Por quê? Aonde vem essa ousadia toda, essa coragem? Pelos seus direitos. E é incrível para mim isto, que a família de Deus, o reino de Deus, algumas pessoas não conhecem seus direitos. Você não vai para a mesa do pai e implora por um pão. Não, você tem direito. Você merece. Não tem. Por isso chamamos de graça. É a graça que nos concede. Se você diz que não merece, se você diz que não merece o sangue, você está insultando o sangue. Mas não é Jesus, mas as minhas obras. Não, não. Jesus, somente Ele. Está consumado. Sim, é completo. Aleluia. E se você esqueceu os seus direitos, eu não estou falando de arrogância, não estou falando de egoísmo, achando que você é o melhor de tudo. Eu sou muito bonito, você é a última Coca-Cola no deserto. Não estou pensando nisso, não. Eu sou grandão, não. Estou falando de você conhecer os seus direitos. Hebreus diz: nos achegamos com ousadia na presença de Deus. Aleluia. É suficiente para mim. Ele os envia como filhos, porque isso é importante, que estamos vivendo hoje, 2025, em uns momentos sem paz. O mundo já viu. Se você foi criado com o Pai presente, agradeça ao Senhor por Ele, porque não é mais normal hoje. É um engano do mundo hoje. Como os socialistas estão dizendo que isso é normal agora. E o mundo não precisa de um pregador, de um mensageiro. Não, eles precisam saber o que é uma reflexão de um pai. E Hebreus diz que ele é a apresentação verdadeira. Você está vendo a família Sweckert. Você vê para o Donnie parece com seu pai. Você olha para o Gabriel, parece com o pai dele. Então, olha para o filho.
Ele é a representação exata do Pai. E o que você está pensando sobre o Pai não se alinha com Jesus. Então tire esse pensamento da sua cabeça, porque Jesus não pensa do Pai. Ele não manifesta. Ele não vai fazer algo que não pareça com o Pai. O Pai te ama. Não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Ele te conhece. O Pai pensa de você melhor do que o Mr. Rogers. Lembra do Mr. Rogers? Você lembra? Você podia sentir o carinho que ele tinha pelas pessoas. Eu gosto de você, assim como você é. Mas eu estou dizendo para você, o Pai em Jesus não só te ama, mas Ele gosta de você. Ele gosta de passar tempo com você. O seu coração está movido quando Ele te vê. Ele enviou o seu Filho. Por que isso é importante? Porque o mundo vai te perguntar quem você é. Se você não sabe quem você é, Ele vai dizer quem você é. Eles irão te perguntar o que eles valorizam. Se você não sabe quem você é, eles vão te dizer quem você é. E nós estamos no momento mais confundido da identidade que o mundo já viu. E esse ano, eu estou vivendo na Califórnia. Eu sei. Eu estou em Louisiana, só de ser Califórnia. Escutem aqui, olhem para mim. E é incrível quão confuso os americanos estão agora. O seu gênero é identificado pelos ressentimentos. Me identifico com este porte. Estamos indo, mas é uma realidade que estamos vivendo hoje. Então, a nossa identidade tem que ser continuamente afirmada nele. Você tem visto o Pai. Você tem visto eu. As 5 mentiras que o mundo te diz. O mundo vai te dizer, número 1, a sua identidade é o que você tem. O seu carro, sua casa, sua roupa. Ou talvez aquela roupa de marca que você tem, ou até mesmo a sua aposentadoria. Aí as pessoas dizem, quanto aquele homem tem. O seu network, você é tudo que você tem. Isso não se alinha com a identidade de Jesus e o Pai. Porque talvez você perca tudo amanhã. Sabe de uma coisa? O Pai ainda não vai pensar menos de você. Ou talvez dê tudo para você amanhã. E sabe de uma coisa? Ele não pensa mais. Você apenas vai ser responsável pelo que você tem. Você é o que você tem. E a segunda mentira sobre a identidade, você é o que você fez. Eu sou maravilhoso, sou o máximo. Olha para o meu troféu. Uma coisa é olhar para a história e dizer, uau, foi o Senhor que me trouxe até aqui, louvado seja Deus. Na nossa igreja nós temos uma parede memorial, assim como o museu que temos aqui. A próxima geração precisa saber de onde veio e para onde está indo. E o sacrifício que foi feito para que chegassem até aqui. E não foi só dado para nós de mão beijada. Quando você esquece o passado, você não vive o presente. Você não é o que você fez. Por isso que muitas vezes os atletas profissionais, quando eles se aposentam, eles passam por uma crise de identidade.
Eles passam horas e horas com a psicóloga porque perderam a sua identidade. Eu era um jogador de futebol, eu era famoso, eu era jogador de basquete. Eu estava nas Olimpíadas. Eles ficam presos a isso. De repente, eles não são isto. Você é o que você tem. Você não é o que você fez. E a terceira mentira: você não é o que dizem de você. Toda geração parece diferente. O meu bisavô, a fama era diferente. E agora são seguidores no Instagram. 100 milhões de seguidores no Instagram. Uau! Algo especial. Ela tem 120 milhões de seguidores. Quem tem isto? Mas você não é o que os outros dizem de você. Lembre-se disso. O perfeito Filho de Deus, hosana nas alturas. Em uma semana depois, 4 dias depois, crucifica-o. As pessoas são falsas. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que as pessoas pensam de você. Você não é a pessoa que você... E somente Deus sabe quem você é. E as últimas duas mentiras são que os seus momentos mais difíceis, que você diz: ai, terra, me engula e acabe comigo. Mas você não tem os seus momentos melhores que você poderia colocar em um porta-retrato para que todos vejam, porque eu cheguei no topo do monte. Esse não é o seu momento melhor. E você não é o seu momento melhor. Então eles sussurram nos seus ouvidos. E na Roma eles diziam: tudo é em vão. Menticile. Por quê? João diz assim: não ame o mundo, porque as coisas do mundo se tornam inimizade para Deus. Se alguém ama o mundo, o Pai não está nele, porque as coisas do mundo, o desejo, a cobiça da carne, concupiscência, não vem do Pai, mas vem do mundo. E o mundo está passando. Tudo do mundo, todos os desejos, todas as coisas do mundo, a gravidade ganha no final. O mundo e seus desejos e as coisas do mundo estão passando. Não tem razão, mas aquele ou aquela, ele ou aquela que faz a vontade de Deus permanecerá para tudo sempre. As suas paixões, as tuas possessões, a sua posição, o seu apetite, os aplausos, as vozes, tudo isto se acaba. E você tem que ter o seu momento de não faça. Você lembra do Rei Leão? Você lembra quando Simba estava perdendo a sua vida na terra de Hakuna Matata? Ele estava cantando com Pumba e você dizia, cantando ali, aquele momento de adolescente. O que foi? Estou muito feliz. Entrou uma menina e ela o vê e diz: alô, você é o rei, o que você está fazendo? Você sabe, né? Coitada de mim, coitada de mim. Coitado de mim, coitado de mim. Eu sou vítima. Você lembra disso? Estamos vivendo em um mundo assim, que gostamos que as pessoas tenham pena de você. A Enola diz: não, você é o rei. Não é para você estar exercendo esse papel. Você tinha que exercer o seu reino. Tem um inimigo que está acabando com a cidade. Não, ela disse: o Senhor envia um líder espiritual, um gorila doido. Aí vem, aí pega na cabeça dele
e diz, e às vezes Deus permite que você possa levar um tapa na cabeça para você se acordar. Depois que bateu na cabeça, ele entra em reflexão e ele vê uma visão do seu pai. Você lembra disso? E na visão aparece para ele, com aquele que com a grande voz, ele diz: Simba, você esqueceu quem você é, e assim você esqueceu de mim. Lembre quem você é. Lembre quem você é. A identidade não é você se animar, não, eu sei quem eu sou, traga para mim. Não é isto que é identidade. A identidade é caminhar em quem você é, no seu Pai, Jesus Cristo. Jesus disse que a sua luz brilhe perante os homens, para que eles possam ver a luz e dê glória ao Pai que está nos céus. Deus vai te dar glória, Deus vai te levantar. Mas quando isso acontece, quando os homens disserem: você tem muita luz brilhando em você, é verdade, toda a glória para o Pai. E muitos de nós precisamos lembrar quem somos. Não para dizer: sou muito bom, sou muito legal. Olha aqui, o ponto é que você caminha na segurança do seu Pai. Ele diz: eu te enviei como filho. Quem é você? Você é filho e filha de Deus. E não somente isto, a Bíblia diz que nós somos amados filhos e filhas de Deus. Jesus estava com 30 anos, ele vai para o Rio Jordão, foi batizado pelo seu primo João. Ele diz: ei primo, ele disse: João, você vai me batizar. E alguns minutos antes, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquele ali, Deus mostra para João. E Jesus para o Rio Jordão. E Jesus diz: me batiza. Mas era para eu te batizar? É para você que tinha que me batizar. E Jesus disse: eu sei. Porque ele disse: você é o Cordeiro de Deus. Você me batiza. João batizou. E quando estava saindo da água, Jesus estava saindo da água. E a Bíblia diz em João e Lucas: teve um céu aberto. O céu se abriu. Que frase linda. Você já teve um momento em que o céu se abriu, se publicamente ou no privado? E Jesus descreve em João 1, Natan, você vai ver os anjos de Deus descendo sobre o Filho do Homem. Você vai ver o céu aberto em sua vida. E ele disse que teve o céu aberto. O céu se abriu e diz que o Espírito Santo veio como um cordeiro, como uma pomba, e pousou seus ombros. E descansou em seus ombros. Que não foi só uma visita, foi uma habitação. Ele descansou em seus ombros. Se eu for visitar a sua casa, é como se você é solteiro ou casado. Quando você é solteiro, a vida, e você olha e diz: eu nunca viveria aqui. Mas quando você casa, as coisas têm que mudar, não é mesmo? Você não pode ficar com o sofá sujo, a casa desarrumada. Então, eu quero a visitação de Deus. Ele entra numa sala em nossa vida. Há momentos que ele invade o espaço
e nós sentimos a sua presença e ela é real, mas o Espírito Santo descansou nele, repousou nele, habitou nele. As coisas têm que mudar se ele vai ficar no seu apartamento, as coisas terão que mudar se ele vai ficar na sua casa. E João disse: onde estão aqueles que te condenam? Eu não te condeno. Nenhuma condenação há. Mas ele diz: vai e não peques mais. Ele diz para aquela mulher: Deus, os dois, diz: eu sou graça e eu sou a verdade. A graça de Deus irá cobrir todos os pecados, mas a verdade te libertará. Mas ande quem Jesus é. Eu sou graça e sou a verdade. Tudo que você tem, você não merece. Caminhe na luz que eu sou. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, e você é amado. E há um céu aberto, o Espírito vem, e há uma voz. Se você, sim, ou dois lugares que Deus falou no Novo Testamento, a voz audível de Deus que diz: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Que retrato lindo do Pai. Jesus não tinha ainda pregado. Jesus ainda não tinha curado. Jesus não tinha ressuscitado dos mortos ainda. Jesus não tinha feito ministério ainda. Mesmo assim, o amado Pai, a graciosidade do Pai, o sorriso do Pai estava descansando em quem Ele era. Este é o meu menino, este é meu filho, eu amo porque Ele é carne da minha carne e osso do meu osso. Essa é minha essência. Lembra quando você teve o seu primeiro filho? Só que você podia fazer? Ele só fazia comer, dormir e trocar as fraldas. Mas mesmo assim, como pai, não tem palavras para explicar o que você estava sentindo. Ele não está fazendo nada para você. Eles não eram grandes ainda fazendo por você. Mas um pai humano, se eu sinto pelo meu filho, quanto mais o Pai Celestial sente por você. Ele te ama. Se você é filho e filha, Ele te ama. Paulo diz assim: se você é filho, você é o herdeiro de Deus. Significa que quem é do Pai é seu. Se você fosse receber uma herança, você iria para o escritório de um advogado e alguém iria dizer: aqui, sabe o que eles vão te perguntar? Eles não vão te perguntar quão justo você é. Você pode ficar aqui em pé e dizer quão justo você é. Você pode se virar. Você pode provar a sua identidade, provar que você é sua família mesmo. Mostre para mim, faz o exame de sangue, faz o DNA. Não, você iria dizer: não, essa é da minha família. Eu não mereço, eu não entendo. Ele me deu o seu sobrenome. Eu sou dele. Eu sou de Jesus. Aí você vai ter que assinar. Você vai ter que receber. Você vai ter que tomar posse. Você vai dizer: sim, eu irei assinar. E se você é filho, então você é um herdeiro. É uma herança terrena. Pedro escreve: bendito seja o Senhor Jesus Cristo, de acordo com a sua graça e misericórdia. Ele nos fez nascer de novo em uma esperança e ressurreição de Jesus Cristo. Ele diz: para uma herança. Ressuscitou em Jesus Cristo para uma herança. Você vivendo em esperança em Cristo para uma herança. Uma herança que não perece, que não se estraga, não se corrompe, que está no céu para você. E eu aceito a liberdade.
Aquele Paulo diz, aquele que trabalha não coma. Eu não quero falar algo estranho, mas há um lugar para trabalho duro. Mas deixe o sonho americano estragar o seu sonho do reino dos céus. Quanto é o suficiente? Quanto é o suficiente? Nós temos um mundo, uma razão que estou aqui hoje. Aqui no ministério e disse que não é sobre mim, é sobre o mundo. O Jimmy diz isso. Eu não quero dar nomes, mas tem outros ministérios durante esse mesmo tempo que eles não gastaram seu dinheiro no mundo. Porque no fim do dia não é sobre nós. E Ele vai, nós temos que prestar contas a Ele. E 1 ano e meio atrás, estava muito violento. Você não tem passaporte americano, então por que você não vai para Miami? Saia daqui. Eu não me senti espiritual ou corajoso, só tinha uma resposta. Deus nos chamou para estar aqui. E nós vamos embora quando Deus nos mandar. Porque o lugar mais seguro para você estar em qualquer nação do mundo é na perfeita vontade de Deus. Porque quando estiver na hora de você ir, Deus vai te dizer. Eu sou a 4ª geração de ministros. E um dos versos que eu mais ouvi nas convenções: peça de mim e eu te darei as nações por herança. Quantos já ouviram isto? Pense nisso. Até mesmo os homens ricos, os homens que têm todo o dinheiro, pense nisso. O Salmo diz: peça para mim que eu te darei as nações por herança. E muitas vezes nós nos reuníamos no altar e clamávamos pelas nações. Tivemos que Deus dizia: clame, clame, clame. E eu oro. Eu creio na oração com clamor. Clame a mim e responder-te-ei. E um dia estava orando e no versículo 7 veio à minha mente. Quantos dizem que isto é teologia? Eu não digo que é. Clama a mim. O versículo diz: peça, eu te darei as nações. Peça a sua cidade. No versículo 7 diz: hoje eu te formei. Eu comecei um trabalho em ti. Peça de mim, eu te darei as nações. Você não pode pedir pelas nações se você não conhece o Pai. Você não pode ser enviado por Deus para as nações se você não está em união com o Pai. Jesus disse: eu não faço nada se eu não ver o meu Pai fazer. Eu não digo nada se o meu Pai não diz. Peça de mim. E eu vou encerrar nessa manhã. Estou no Equador, não porque eu mereço. As coisas estamos vendo no reino é porque eu herdei. Você herdou o trabalho de um outro homem e irá caminhar nesse trabalho. E eu quero encerrar e quero te perguntar se está vivendo por esta herança. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por esse dia. Eu te agradeço por esses cristãos aqui na América, porque através da cruz, através do sangue, que nós somos filhos e filhas de Deus. Eu tiro de você o espírito de orfandade. Eu tiro de você o espírito de orfandade. Você não é mais órfão, você é
não é mais filho. Não escute a mentira. Você caminha, você recebeu o seu direito. Ele derramou o seu sangue pelo seu direito, filha, de filho, de filho. Pai, te agradeço pelo que estás fazendo aqui na cidade. Nos ajude a caminhar na tua herança por nós. Aleluia. Eu sinto no meu coração desafiar alguns de vocês, a você que está nos assistindo agora. Você precisa tomar uma decisão. Você não pode ter as duas formas. Você não pode ter o mundo de Deus. Você tem que escolher. E Deus está te colocando em uma decisão. Você vai ter que tomar uma decisão e dizer, Ele está dizendo, eu tenho uma herança para você. Mas você vai ter que assinar. Você tem que tomar posse, se você quiser. E se o Senhor está lidando com você, eu quero te encorajar que não há nada maior do que viver para o que Ele tem. Pai, nós te agradecemos. Bendizemos o teu nome nesse dia. Aleluia. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor em louvor nesse dia, Pai. Obrigado, Reiner. Eu quero que você fique de pé, obreiros, traga os gasofiláceos dessa manhã. Irmão Smith está tirando um ano do seu ministério em Gaikeu para fazer o que os missionários têm que fazer, que é vir para as nações, para arrecadar finanças para suas obras. Todos os dias, segunda a sexta, em Gaikeu, milhares de crianças vão para as escolas por causa desse ministério. 2 sessões por dia, das 8 a meio-dia e da 1 às 5 da tarde. Nós iremos fazer um investimento nesta manhã, o trabalho de Deus em Equador, e a sua oferta colocará roupa para as crianças, e foi isso que Deus te chamou para fazer isto. Se vocês fizeram um cheque, você para o centro. Pai, nós agradecemos pela palavra. Agora nós temos a oportunidade de sermos um trabalhador na colheita, ajudar aqueles que estão aqui, aqueles que estão assistindo, nunca poderão ir para o Equador. Mas, Senhor, o que fazemos nessa manhã terá um efeito eterno. Vidas que estão sendo tocadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. E nós te damos toda a honra, toda a glória. E todos digam amém e amém. Venham e tragam suas ofertas. Enquanto isso, eu quero agradecer a participação de todos que estiveram conosco. Estamos encerrando essa live. Um abraço para Zelir, para o Valdemir de Souza, Mano, a Lu Decore, Maria Aparecida Lopes, que mais? Maurino Vieira, nosso amigo, irmão. Valéria Herbert dos Santos, Deus abençoe. Que mais aqui? Norma Goulart, Deus abençoe sua vida também. O Murilo Coutinho, Deus abençoe sua vida e ministério. A Zelma, que está preparando o almoço bem gostoso ali na cozinha, Deus abençoe também sua vida de saúde e graça. Nosso querido irmão Murilo, né, que diz aqui, o propósito de Deus jamais poderá ser frustrado, nem pela violência, nem pelas ideologias predatórias, glórias a Deus. E ele continua dizendo, iniciamos a semana sendo alimentados pela palavra que salva, cura e liberta o homem dos estereótipos desse mundo tormentoso. Os filhos de Deus vivo não podem deixar esse alimento. Obrigado, Jesus, por nos enviar teus servos para nos servir, o alimento da nossa alma, para sermos verdadeiramente livres. Glórias a Deus, obrigado, Jesus. Conhecemos nossa identidade. Somos filhos do Deus vivo. Amém e amém.
Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham uma semana abençoada, cheia de bênção. E ainda nesse final e começo de semana, né? Que você possa ainda estar indo no culto, celebrar. Começamos bem, sendo alimentados hoje, pela manhã, meio-dia. Agora você pode completar a alimentação com a sobremesa, o culto à noite, se assim desejar e o coração desejar, o Espírito Santo te pedir e de repente te tocar. Todos sejam abençoados no nome do Senhor Jesus. Estaremos de volta domingo que vem a partir das 11h30, se Deus nos permitir, diretamente de Baton Rouge, Louisiana, culto Ministério Jimmy Swaggart. Até lá, na paz do Senhor. Amém. We hope you were blessed and enjoyed this live service from Family Worship Center. Family Worship Center, located in Baton Rouge, Louisiana at Jimmy Swaggart Ministries, holds 3 services weekly: Sunday morning at 10 a.m., Sunday evening at 6 p.m., and Wednesday at 7 p.m., all Central Time. All services are broadcast live on the Sun Life Broadcasting Network, Sun Life Radio, online at sunlifetv.com, and on the free SBN Now app. To join the Family Worship Center Media Church, call 1-800-288-8350 or join at jsm.org. Live services are produced by the Sun Life Broadcast.